E aí, meus amigos, Gabriel aqui do canal RedKey. Galera, esse vídeo vai estar muito legal. Nós vamos falar sobre solda. Só que antes da gente ir lá pro vídeo, eu vou pedir para que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário e compartilhe esse vídeo. Galera, vamos então falar sobre a parte de solda. E hoje, nesse vídeo, eu não vou estar falando sobre solda corrosiva, né? Aquela que faz com que a água vá lá para dentro da câmara de combustão. Nós vamos falar de uma outra forma, de um outro jeito de fazer esse processo de soldagem. Toda vez que o motor passa por um superaquecimento, ele acaba ali fervendo, o cabeçote ele passa por um empenamento, né? Onde a região do meio, mais ou menos assim, igual ela que está aqui a minha mão, ela fica como se fosse um buraco. E aí lá na plana a gente precisa vir retirando essas pontas até que toda a parte fique igualada. Só que acontece, galera, alguns cabeçotes não têm muita tolerância para se planar, ou às vezes o cabeçote já passou por um processo de plana e não tem altura. Então tanto a parte do superaquecimento quanto a própria junta pode acabar danificando. Isso porque ali no anel corta-fogo ele fica pressionado, né, contra o bloco e contra a face do cabeçote, porém o cabeçote é de alumínio, então ele acaba criando um buraco. Então fora esse empenho que eu estou mostrando para vocês, né, fazendo aqui com a minha mão, tem sim ali a parte do próprio anel corta-fogo, acaba danificando ainda mais. Então esse exemplo, esse vídeo, vou mostrar para vocês um cabeçote que a gente não fez a solda, tá? Para mostrar o quanto teve que tirar, e também vou fazer alguns cortes mostrando ali alguns exemplos que a gente faz esse tipo de trabalho. Então, sem mais delongas, bora lá para esse vídeo. Pessoal, dá uma olhadinha, hein? Galera, esse cabeçote aí que eu tô mostrando para vocês na tela é de um Fiat Fire. E aí esse exemplo que eu tô mostrando para vocês é quando a gente não faz a solda. É claro que durante o vídeo eu vou colocar alguns exemplos para quem ainda não viu, quando a gente faz o cordão de solda. Vocês estão vendo que toda essa parte que eu tô mostrando, apontando o dedo, é onde fica o anel corta-fogo, não é o anel de fogo da junta, que separa ali, né, onde fica a câmara de combustão. O que acontece, galera? Quando o carro passa por um aquecimento muito grande, ele fica todo marcado. Essas marcas é como se fossem buracos, né? Vamos pensar assim, desníveis, né? Que ficam na superfície do cabeçote. Esse exemplo que está aí na tela é um cabeçote standard. Então, até mesmo por isso que eu peguei ele para poder mostrar para vocês como exemplo. Porque se o cliente não aprova, se a gente não faz esse trabalho de solda em um cabeçote que não tem mais tolerância, não tem mais medida para se planar, você vai sim acabar com o cabeçote, tá? Então você vai ter que tirar. Nesse caso, vocês vão ver no final, eu vou mostrar aí com o relógio. Vocês estão vendo na tela, tá dando uma diferença de 3 décimos, que foi o que a gente precisou tirar, né? Essa diferença, é claro que você acaba tendo que tirar um pouquinho mais, ou até às vezes um pouco menos, se você for levar bem ali na risca, porque à medida que o corte da ferramenta está, se ele tá bom, se não tá, isso também influencia na quantidade de material que você está tirando. É claro que nós estamos falando aqui de motor, então são sempre medidas muito pequenas, tá? Por exemplo, 0,02, 0,05. Mas aí, né, como eu estou mostrando com o relógio, vocês vão notar também uma outra coisa, né? Para quem não é do ramo, vocês vão notar que o centro do cabeçote ele vai estar sempre com mais diferença do que as pontas, né? Por isso que quando a gente vai fazer a calibração ali, ajustar, né, colocar ele bonitinho, centralizar ele para poder fazer a plana, a gente tem que tirar sempre pelas pontas essas medidas. Por exemplo, o meu ponto zero vai ser sempre os cantos e as extremidades. Então, eu vou começar, por exemplo, primeiro cilindro, vou na ponta do cabeçote, coloco ali o relógio e ali é o meu ponto zero, beleza?
do outro lado também tem que ficar com ponto zero. E aí eu vou até o outro lado, né, até o final do cabeçote lá no quarto cilindro, e também vou pelas pontas, e eu vou centralizando assim, pelas extremidades. Porque isso aí é uma característica do bloco do cabeçote de alumínio, tá? Como a região central ela acaba sofrendo com mais temperatura, né, com excesso de calor, porque o motor está passando por um aquecimento, lembrando que isso não acontece se o motor não passar por um superaquecimento, tá? Só pelo funcionamento dele, ele vai ter uma diferença, mas não se compara a essa situação, que é uma situação extrema. Então, o ponto do meio, né, o ponto central, ele vai ter aí, vai dar uma diferença de 3 décimos, tá? Arredondando de 3 décimos de milímetro. Bom, o que acontece, né? Você vai falar assim para mim, Gabriel, mas e se eu não quiser planar? Né? Tem muita gente que tem essa dúvida. Gabriel, eu não quero planar, vou só trocar a junta. A junta absorve? Não, neste caso não. Mesmo se for uma junta com aquele material de fibra, né, um papelão, ela não vai conseguir absorver. A gente consegue falar, eu vi até em manuais de manutenção de motor, em alguns motores eu vi até 1 décimo, se eu não estiver enganado. É mais comum você ver medidas como 5 centésimos, né, 0,05, que é você ter esse desnível. Então, é uma medida muito pequena. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando em 5 centésimos, para vocês terem uma ideia do quanto é uma espessura, é mais ou menos aí metade de uma folhinha de jornal, tá? Uma folha de jornal, dependendo aí do modelo que você está pegando para medir, ela vai dar mais ou menos aí 10 centésimos, né? 0,1 a espessura dela. E no motor, a maioria deles de manual de serviço, né, de retificação que eu já vi, ela dá ali 5 centésimos. Não, desculpa, 5 centésimos é o que ele absorve. Então é metade da espessura de uma folha de jornal. Então nós estamos falando aí com medidas muito pequenas, né? E aí, pessoal, como vocês estão vendo na tela, coloquei o exemplo, né, de cabeçotes que a gente fez de serviço. Aí eu acabei filmando e mostrando pro pessoal, né, o real motivo da gente fazer esse tipo de trabalho. E aí um deles foi um Corolla, inclusive é um motor que já está rodando até um tempo, não tivemos retorno. Para ser bem sincero, não tenho retorno disso, tá? Não tenho problemas no pós-solda. Aconteceu alguma coisa? Não tem. O que acontece? Esse cabeçote do Corolla é um cabeçote que chegou aqui, já não tinha mais altura. O cliente não tinha condições de comprar outro cabeçote. O carro em questão é um Corolla, sim, era um Corolla. Porém, pessoal, era um Corolla antigo. Se eu não estiver errado, acho que era 98 o carro. Então, um carro bem antigo. E aí, essa foi a melhor saída. Falei, o cabeçote não tem altura. E era um cabeçote que já estava no mínimo. E tinha fervido pra caramba. Falei pra ele, bom, seguinte, o que a gente consegue fazer aqui para te ajudar na melhor saída é a gente fazer esse serviço de soldagem, tá? Não é perfeito, mas eu vou tirar menos material do que eu deveria tirar se eu simplesmente colocasse ele na máquina e fizesse esse trampo de plana. E aí ele concordou, tá? Ele concordou. Ficou muito legal. Tirei bem menos, né? Ia tirar, eu não lembro ao certo, mas ia tirar também mesmo, mais ou menos aí uns 4 décimos aí, né? Quase meio milímetro. E foi muito bom, porque para ele gastou um pouco mais, porém ficou infinitamente mais barato do que se ele tivesse comprado um cabeçote novo. E aí a gente conseguiu resolver para ele um problema, né? Foi bom para ambas as partes. Bom, vocês estão vendo aí na tela o que acontece. Olha só o buraco que ainda tem, mesmo passando a plana. Esse buraco é o que a solda, né? Essas manchas que vocês estão vendo, isso é o que a solda vai tirar. A solda ela vai funcionar como
um recapeamento. Pensa dessa forma, é um recapeamento. Sabe aquele asfalto ruim que você vem e deixa, faz, né, ali um processo de restauração e ele fica lisinho? Exatamente isso que a solda vai fazer. Galera, eu de verdade espero que tenha conseguido tirar dúvidas aí de muita gente que tem essa dúvida com relação à solda, né? Como fazer, às vezes não entende, pô, mas solda no meu cabeçote para quê? Essa aí pode ser uma situação. Espero realmente ter tirado bastante dúvidas. Peço para que você, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe um comentário. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.